Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um evento aqui no Estou Preparado. Eu sou o professor Luciano, seu professor de legislação, e hoje, meus amigos, mais um passo rumo à nossa aprovação. Nós vamos conversar aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Nesses eventos aqui do Estou Preparado que antecedem a prova, sempre é muito importante a gente estar revisando, batendo tópicos do nosso edital, sobretudo em questões, tá? Questões que com certeza nós vamos encontrar lá na nossa provinha. Então, nós vamos fazer a prova de Rio Largo, no Alagoas. Então, professor Luciano, a partir de agora, só com questões de ECA, para a gente fazer os ajustes finais e chegar muito bem na nossa prova. Então, vamos lá. Sem mais delongas, a primeiríssima questão fala assim, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, prevê o direito da criança e do adolescente de serem criados e educados no seio da família. Primeiro, nós já precisamos lembrar que o sistema constitucional brasileiro protege a existência da família, e a família vai ser a base da sociedade. E, claro, em consequência disso, nós temos que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai sempre estar buscando com que as crianças e adolescentes sejam ali educados e criados no seio de sua família, de preferência uma família natural, advinda de pai, mãe e prole, né, que são os filhos. Até aqui tudo bem, mas não é só natural, né? Mas porque nós temos o instituto da também família, né, chamada de extensa ou substitutiva. Então, se não for possível, o ideal é que seja a criança ou adolescente criada e educada no seio da família natural, mas se não for possível, nós temos a figura da família substitutiva, também chamada de família extensa, como tem escrito aqui no enunciado. Sobre o direito de convivência familiar e comunitária, assinale a alternativa, o que? Correta. Vamos lá buscar a correta. Primeira, a família extensa ou ampliada é formada por pais ou qualquer deles e seus descendentes, ascendentes ou parentes próximos. Pessoal, esse não é o conceito de família ampliada, tá? Família extensa ou ampliada. Porque quando ele fala aqui, ó, é formada pelos pais ou qualquer deles, nós já temos a figura do que chamamos de família monoparental. O que é uma família monoparental? É uma família constituída por qualquer um dos pais, né? Pai ou mãe e prole. Nós temos aí família formada por pai e filhos, ou mãe e filhos, tá? Então aqui já fica errado que ele pede a correta. Mas não é nem isso que a questão pede para a gente, né? Olha a letra B. A colocação em família substituta pode ser decorrente de procedimento de adoção, no qual sempre que possível, a criança e o adolescente serão previamente ouvidos por equipe interprofissional, ou seja, de várias áreas, e terá a sua opção considerada. Perfeito. Nós temos ali a figura da família substituta. Mas precisamos lembrar que a família substituta é nos casos em que não é possível a constituição de uma família natural. Muitas vezes, meus amigos, nós temos ali uma família totalmente desestruturada, onde tem, por exemplo, pais que são usuários de droga. Não é razoável, não é proporcional deixar crianças e adolescentes expostos a esse risco social. Por isso é que o Estatuto da Criança e Adolescente traz o Instituto da Família Substituta. Ele traz ali um instituto da família substituta que pode acontecer no procedimento de adoção, beleza. E claro, vai ter todo ali um acompanhamento de uma equipe, né, multiprofissional ou interprofissional, como a própria alternativa trouxe para a gente, e claro, vai ser considerada ali a opção, né, a opção do menor vai ser considerada. Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Então, letra A já fica fora, a letra B. Bora ver por que não é letra C. A colocação em família substituta somente decorre de procedimento de adoção, sendo vedada a separação de grupos de irmãos, ainda que comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação, a fim de evitar-se em definitivo o rompimento dos vínculos fraternais. Não, não, não. Não, não, não. Por quê? Olha o que aqui diz o 28 do próprio ECA. A colocação em família substituta far-se-á mediante ou guarda, ou tutela, ou adoção. Então, família substituta pode se dar por meio do procedimento de adoção, aquele em que a criança e adolescente é levado para uma terceira família, um terceiro grupo de pessoas sendo adotado, ou tutela ou guarda, em que, por exemplo, um tio, uma tia fica com a guarda daquele filho, ou então a tutela. Repare que se dá a inserção em família substituta na situação de guarda, na situação de tutela ou no procedimento de adoção. Claro,
independentemente da situação jurídica do adolescente nos termos dessa lei. Agora vamos ver lá o parágrafo 4º, esse que nos interessa. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então é como se fosse ali uma segunda opção. Se, por exemplo, pai e mãe são usuários de droga, não é razoável, não dá para deixar uma criança, adolescente no seio daquela família. Vai comprometer o desenvolvimento. E aí, nós temos a colocação em família substituta pelo Instituto da Tutela ou da Guarda, de preferência em grupos de irmãos. Para quê? Para que possa ali fazer uma tentativa de manutenção dos vínculos fraternais, tá bom? E veja também um parágrafo 5º. A colocação de criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua propagação gradativa, ou seja, é aos poucos, tá, pessoal? Não vou pegar aqui o menor e já colocar numa família substituta. Não, é gradativo, é aos poucos. E, claro, o acompanhamento posterior, realizado por equipe interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia dos direitos da convivência familiar. Beleza? E, claro, nós temos mais 2 artigos importantes, né? É o 29, 30, 31 e 32. Por quê? Porque são 4 artigos que sempre vem nas provas ali. O primeiro, não se definirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer motivo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Então, se eu tiver mesmo assim um grupo de familiares daquele menor que não consiga oferecer o mínimo existencial adequado para a sua criação e desenvolvimento, ele não poderá servir como família substituta. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança e adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Meus amigos, é uma decisão tão importante que tem que ter uma decisão judicial a colocação de um menor em uma família substituta. E a colocação em uma família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admitido na modalidade de adoção. Outro ponto também que vocês precisam lembrar. Se for uma família estrangeira só por meio de adoção, e vai ser uma medida excepcional. Por quê? Porque só se não for possível colocar esse menor, né, criança, adolescente, numa família brasileira, se não for possível, se não for encontrada, aí sim é que se autoriza ali a estrangeira. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem fielmente a desempenhar o encargo mediante termos nos autos. Então, precisa ali aquela pessoa que vai manter a guarda ou tutela daquela criança está comprometida. Então, veja que a letra C também já fica errada. A letra D, a família natural é composta apenas de vínculos consanguíneos, não abrangendo filhos havidos fora do casamento. Nós precisamos entender que a família natural ela vai ser encorpada por pais, pai e mãe, e prole, filhos. E aí vocês precisam lembrar que o sistema constitucional brasileiro de hoje não faz a separação, não faz a divergência de filhos havidos no casamento ou fora do casamento, ou seja, filho é filho. Não há qualquer tipo de segregação, separação. Filho do casamento tem o mesmo direito de filho não havido no casamento, tá? Então aqui, ó, errado. A colocação em família substituta estrangeira é medida comum. Não, nós vimos que é medida o quê? Excepcional. Excepcional. E só dá através de um procedimento de adoção. Tá legal? Então, mais uma vez, marque comigo aí letra B de bola o gabarito dessa questão. Bora para a questão 2. Questão 2. De acordo com as disposições gerais, título 1, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069 de 90, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Em relação a esses direitos, assinale a opção correta a partir das assertivas abaixo. Ele vai trazer para a gente quatro proposições e ao final nós vamos buscar aquela que está correta. Vamos lá. A primeira fala assim, ó, sem prejuízo da proteção integral é assegurada à criança e adolescente somente por meio de leis todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral. O erro da questão está no somente, tá, pessoal? Somente. Somente por meio de leis? Não. Todo e qualquer tipo de medida estatal que busca a melhoria das condições de criança e adolescente, sobretudo na sua proteção integral, pode ser utilizado. Então aqui, ó, fica errado a primeira proposição, tá?
2. A efetivação dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e Adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público. De fato, a obrigatoriedade de buscar a concretização dos direitos da criança e adolescente alcança a família, a comunidade, a sociedade em geral e ao poder público. Está correto. 3. O direito à vida, à saúde, dá-se mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Perfeito, né? Também está corretíssimo aqui a proposição de número 3. 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, profissionalização, cultura, sendo dever tão somente da família garantir à criança e adolescente o direito à educação. Começou tudo certo, mas no finalzinho diz que o dever somente é da família. Não, nós temos o que chamamos de responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária de quem, professor? Da família, da sociedade, do poder público, concretizar os direitos da criança e adolescente. Veja que não é somente da família, como a questão falou. Então, isso aqui está errado. Gabarito vai ser 2 e 3. 2 e 3 nós vamos encontrar na letra C. Tá legal? Mais uma questãozinha, vocês vendo aí, observando aí com a gente, né, vocês analisando aí, que não é difícil, que nós vamos sim gabaritar geral o Estatuto da Criança e Adolescente, não tem dúvida disso. Vamos lá. Olha aí, ó. Nós vamos encontrar a responsabilidade solidária, é solidária, tá? Lá no artigo 3 do ECA, que diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, ou seja, todos os direitos da criança e adolescente são disponíveis para eles, tá? Poderão ser utilizados. Agora, detalhe importante, não é só no ECA que nós vamos encontrar direitos da criança e adolescente, em outros normativos também. Repito, não é só no ECA. Então, nós temos simplesmente um rol exemplificativo de direitos ali, tá? Veja na sequência: sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou outros meios. Veja que não é só por lei. Esses outros meios pode ser por implementação de políticas públicas, tá? Pode ser por meio de medidas administrativas, ou seja, qualquer outro tipo de medida. Tá legal? Todas as oportunidades, facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Beleza? Vamos aqui, e claro, né, pessoal, o 4 ele é fundamental. Ele vai falar sobre o dever de quem? Só da família? Não. Da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público. Então, aqui, essa galera aqui, ó, anota. Eles são solidariamente responsáveis, tá? Todo mundo é responsável pelos direitos e concretização dos direitos da criança e adolescente. Com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos inerentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito. E, claro, o parágrafo 4º ele vai trazer para a gente a fixação de quais são as prioridades. Isso cai bastante em prova, tá? Beleza que crianças e adolescentes terão direitos assegurados, mas quais são essas prioridades? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência no atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos para concretizar os direitos da criança e do adolescente. Então, prestação de socorro, serviços públicos, formulação e execução de políticas públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos são as prioridades que devem ser inerentes aos direitos dos menores. 3. Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos inerentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, a profissionalização, cultura, a dignidade, ao respeito à liberdade de convivência familiar e comunitária. Garantida a prioridade, exceto questãozinha relativa à prioridade nos termos do parágrafo único do artigo 4 que acabamos de ver. Primazia de receber a proteção e socorro em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, isso. Em qualquer circunstância está correto.
Precedência do atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Beleza, então não é a letra A, não é a letra B, porque ele está pedindo aqui a figura do exceto, né? Preferência na formulação e nas políticas, na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Também está correto. Destinação privilegiada dos recursos nas áreas selecionadas, relacionadas, aliás, com a proteção da infância e juventude. Também está correto, por isso que não é o gabarito. Agora, as instituições de educação superior ofertarão. Ele vai trazer aqui uma coisa que não tem nada a ver com a prioridade, tá, pessoal? O ensino superior não se trata de uma prioridade concedida para criança e adolescente. Então, letra E de estou preparado, já fica aí o gabarito da nossa questão. Beleza? Mais uma vez vem à tona o parágrafo 4º. Meus amigos, isso tem uma incidência muito grande nas provas. Então, anota o parágrafo único do artigo 4 do ECA, porque ele vai estar na sua prova. Mais uma questão. Em conformidade com a Lei 8069 de 90, ele traz para a gente uma sentença. Vamos lá. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a primeira parte aí, tranquilidade total, né? Primeira parte, nenhuma criança pode ser objeto de qualquer forma de negligência, ou seja, omissão. Até aqui tudo legal. Até aqui beleza, né? A primeira está certinha. É assegurada a todas as gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e o atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Meus amigos, aqui está também correto. É o direito também que é relativo às gestantes. Então, a primeira proposição, a parte 1 está correta e a 2 também está correta. Gabarito letra A de aprovado, totalmente correta, beleza? Mais uma questão, questão 5. Assinale a alternativa correta acerca da Lei Federal número 8069 de 90, que é o ECA. A garantia de prioridade compreende precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública? Sim ou não? Claro! Nós temos as prioridades, serviço público, socorro, questão relacionada à política pública, destinação de recursos públicos. Então, a letra A já fica parecendo um gabarito, né? Bora ver os demais. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, pessoa até 12 anos completos. Não. Criança, pessoal, criança é pessoa de 0 até 12 anos incompletos. Por quê? Porque de 12 anos até 18, cuidado, que é até 18, então entra o 17 somente, 18 já é maior de idade. Aqui nós temos o texto da lei, tá bom? Aqui eu já tenho a figura de adolescente. Então nós vamos encontrar isso lá no artigo 2º do ECA. Tá legal? Então aqui tá errado por quê? Porque é considerado criança, né, até 12 anos o quê? Incompletos. Porque 12 anos completos já é adolescente, então ficou errado aqui a letra B. Letra C. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a determinadas crianças e adolescentes conforme estabelecido previamente entendido. Claro que não. Independentemente de qualquer situação, a lei deve ser cumprida. E os destinatários dessa lei são exatamente as crianças e os adolescentes. Então está errado aqui. É dever do Estado velar pela dignidade da criança e adolescente, exceto no tocante a casos violentos que prejudiquem a interpretação dos fatos. Não. Nos casos violentos que tem ali demanda que viola direito da criança e adolescente, é esses que precisam ter um rigor muito maior da lei e não deixar de aplicar. Castigo físico é a conduta de forma cruel de tratamento em relação à criança e adolescente. Não, pessoal. Conduta ou forma cruel de tratamento, não, nós não temos essa figura, esse conceito legal. Então, de fato, letra A de aprovado é o nosso gabarito da questão de número 5, tá? Olha aí, como eu falei para vocês, o artigo 2 traz a figura dos destinatários do ECA, né? Para quem é aplicado, para quem são aplicado o ECA? O Estatuto da Criança e Adolescente é aplicado, concordância, né? É aplicado para criança ou adolescente. Quem é criança? Vamos lá? Criança, para efeitos dessa lei, pessoa até 12 anos de idade incompleta. Então, de 0 até 12 anos de incompleto, tá? Adolescente entre 12 e 18. Então, entre 12 e 18 adolescente. Veja que 18 não entra. É entre. Não é nem um até 18, né, pessoal? É entre 12 e 18, porque 18 é maior de idade, tá? Mas a lei fala 18. Entre 12 e 18. Então, aí
destinatário. Só que eu quero que vocês entendam também um pequeno ponto aqui. Professor, é possível aplicar o ECA para pessoas maior de 18 anos? Excepcionalmente sim. Nos próprios casos trazidos pelo ECA, excepcionalmente eu posso aplicar até 21 anos de idade. Tá legal? Então, fica atento. Essa lei dispõe da proteção integral de criança e adolescente que já vimos. É dever de todos zelar pela dignidade da criança, do adolescente, ponto a salvo qualquer tratamento desumano, aterrorizante, violento, vexatório e constrangedor. Né? E aqui ele vai trazer para a gente o conceito de castigo físico, que nada tem a ver com o que a questão trouxe no enunciado. Lá no 18, ele vai dizer que castigo físico é toda a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão, né? E, claro, nós temos também o conceito de tratamento degradante e cruel, que é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e adolescente, que humilhe, ameace gravemente e ridicularize. O que foi que a questão fez? Ela trocou esses dois conceitos aqui. Professor do céu, esses conceitos caem em prova? Demais. Então, castigo físico e tratamento cruel degradante são dois conceitos que sempre reverberam-se nas provas. Então, muita atenção, atenção especialíssima com esses tópicos aqui, tá? Questão 6, vamos lá. De acordo com o ECA, sobre o direito à profissionalização. Criança e adolescente, qual o regramento, professor, que nós temos aqui? Primeiro, lembrar que a criança não pode trabalhar. Tanto é que nós temos campanhas aí do Poder Executivo que falam sobre proibição do trabalho infantil. E você aprendeu que criança vai ser pessoa até 12 anos incompletos, beleza? Entre 12 e 18, nós temos a figura do adolescente. Ok. E como é que funciona a profissionalização? A partir dos 14 anos, pode trabalhar como aprendiz. Beleza. E 16 anos, né? 16 anos para frente, pode trabalhar mesmo que seja aprendiz ou mesmo contrato de trabalho. Só que esse adolescente aqui, ele não pode, olha aí, ó, ele não pode se sujeitar a o quê? Trabalho perigoso, penoso e insalubre. Beleza? Não pode. Trabalho perigoso, penoso e insalubre. Então, é isso que a gente precisa levar para a nossa prova. Pergunta, adolescente pode trabalhar? Pode. A partir do 14 como aprendiz, 16 em qualquer outro tipo de trabalho, exceto penoso, perigoso e insalubre. É isso que a gente tem que levar para a prova. Olha a questãozinha aí, ó. Ela fala assim, ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Sim, é assegurado. Adolescente que é PCD tem um trabalho protegido, perfeito. Um dos princípios da formação técnico-profissional é a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, perfeito. Porque a ideia do ensino técnico-profissional é que aquele adolescente ele trabalhe, mas não se afaste do estudo, não se afaste do ensino obrigatório. Então, tá perfeito também. Tá correto, tá? Não marco porque está pedindo a incorreta. É livre o acesso do trabalho, aliás, é livre o acesso do adolescente a locais perigosos, insalubres ou penosos. Não, não é livre não. Tá errado isso aqui, e é o gabarito. Beleza? Por quê? Porque não é livre, é proibido. Correto seria o quê? É vedado, é proibido. Deve-se assegurar atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente? Sim. Toda e qualquer atividade, qualquer tipo de atividade tem que ser compatível com a condição de pessoa em desenvolvimento, tá? O adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Beleza. Beleza. Então, são assegurados tanto direitos trabalhistas como também direitos previdenciários. Perfeito. Gabarito aqui vai ser a letra C. Nós vamos encontrar os artigos do ECA, que muitas vezes repercutem na Constituição, nós vamos encontrar aqui da seguinte maneira, lá no 60. É proibido qualquer trabalho para menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, 13, pode trabalhar? Não. 14, pode trabalhar? A partir dos 14 anos, pode trabalhar. Em que condição? Aprendiz. Tá? Aprendiz, lá no 60. 61. A proteção do trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, ou seja, eu tenho que ter uma lei especial para regulamentar, para trazer as regras relativas ao trabalho dos adolescentes, tá?
sem prejuízo do disposto nessa lei. Ou seja, o ECA também ele vai trazer para a gente dispositivos relativos ao trabalho adolescente. Então, aplica-se o ECA e também a legislação especial sobre o tema. O adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa aprendizagem. Então, o adolescente que trabalha na condição de aprendiz, ele é assegurado por ele, chamamos bolsa aprendizagem. O adolescente aprendiz maior de 14 são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, os direitos do trabalhador que são entregues para uma pessoa maior de idade também são direcionados para o adolescente aprendiz, tá? O adolescente aprendiz, a partir dos 14 anos, ele tem direito a todos os direitos trabalhistas e previdenciários. O adolescente portador de deficiência, nós temos a figura do trabalho protegido também nos termos do 66. O adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido à entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho, né? Então veja que aqui nós temos uma regra lá no ECA que vai falar sobre o trabalho do adolescente. Veja que aqui ele diz, ó, não pode noturno, nem perigoso, nem locais prejudiciais à sua formação e seu desenvolvimento moral e social, ou seja, locais que são insalubres, tá bom? Então, esses 3 tópicos aqui também são importantes. Vamos à questão de número 7 agora. Mais uma vez, ele vai trazer para a gente algumas proposições, nós vamos buscar o gabarito. De acordo com o 16 do ECA, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: direito de ir e vir, e está nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Beleza. Dentre vários direitos fundamentais que criança e adolescente têm, nós temos a liberdade de ir e vir em espaços logradouros públicos, espaços comunitários. Beleza. Ressalvadas as restrições legais? Sim. Por quê? Porque, obviamente, alguns locais não são compatíveis com a figura de pessoa em desenvolvimento de uma criança ou adolescente. Então, aqui, ó, está correto. Por exemplo, a criança não pode estar num bar madrugada, uma criança não pode estar em determinados locais, por quê? Porque não são convenientes para a pessoa em desenvolvimento que ela se encontra. Então, primeira está corretíssima. 2, não possuir opinião nem expressar-se. Opa, está errado, porque a criança tem o direito de possuir opinião, tá? Então, aqui ficou falso. 3, crença e culto religioso. Será que a criança e adolescente já tem direito a crença e culto religioso? Tem. A liberdade de crença e culto religioso também existe. Brincar, divertir-se sem realizar esportes. Opa, sem realizar esportes não. Quando a gente fala de esporte, nós temos que o esporte ele é também utilizado de maneira lúdica, do brincar, para que a criança possa entender o que é que está acontecendo. De fato, divertir-se, tá? Então tá errado porque, sim, realizando esporte também. Participar da vida familiar e comunitária com discriminação? Opa, ficou errado, né, pessoal? É sem. Sem discriminação. Isso aqui está errado. Então, o gabarito vai ser o quê? Opa, errado aqui também. O gabarito vai ser 1 e 3, letra A de aprovado. Bacana? Olha aí, questãozinha também muito boa, que vai trazer ali a figura dos direitos e garantias fundamentais das pessoas, né, que são crianças, adolescentes, menores. Vamos lá, olha aí, nós vamos aos direitos, lá no 16, tá, pessoal? Tem que ler a lei, não tem jeito. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: o direito de ir e vir nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvar as restrições conforme nós vimos, o direito que a criança e adolescente tem de opinião. Toda criança, claro, obviamente dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade, tem o direito de manifestar sua opinião ou expressão, também de culto religioso, de brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar comunitária sem discriminação, ou seja, reconhecendo ali o que ela tem para dizer, para falar, tá? Participar da vida política na forma da lei. Professor, mas adolescente participar da vida política é através daqueles que representam os seus interesses, tá bom? Buscar refúgio, auxílio, orientação, todos aqui são direitos relativos à liberdade que criança e adolescente têm conforme o próprio ECA. Vamos para mais uma questão. Questão básica vai trazer para a gente ali buscando o gabarito. Ó. Entre os direitos garantidos às crianças e os adolescentes pelo Estatuto, que se destina a este fim, Lei 8069 de 90, são aqueles direcionados especificamente à educação, entre os quais temos. Então, ele está perguntando aqui
quais são os direitos direcionados à educação para criança e adolescente? Letra A, o direito de determinar as metodologias, né, que serão usadas em seu processo de aprendizagem. Pessoal, criança não tem o direito de determinar, né, quais são as metodologias, ali ficou errado, né? O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, isso é direito da criança e adolescente? Não, né, pessoal? Também ficou errado aqui. Letra A, letra B. Letra C, o direito de escolher a escola onde deseja estudar é direito da criança? Também não. Nós não temos esse direito aqui previsto lá. Agora, claro, o direito de participar da escolha do livro didático. Sim, nós temos, dentre outros direitos relativos à educação, né, conforme preleção no ECA, então o gabarito vai ser a letra D de dado. Nós vamos encontrar isso aonde? Lá no 53. E esse direito também é muito recorrente nas provas. Qual direito, professor? O direito relativo à educação, tá? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. E aqui eu já quero fazer uma pausa. Por quê? Porque a educação ela tem 3 escopos. Isso pode vir na sua prova, tá? Qual é o primeiro escopo, professor? Primeira finalidade da educação para fins do próprio ECA? Vai ser buscar o seu pleno desenvolvimento, tá? Como pessoa. Quando a criança está na escola, ela desenvolve-se primariamente como pessoa, na relação interpessoal, na interação. E aí nós temos, para o exercício da cidadania, é o outro escopo, finalidade da educação, e para o trabalho, né? Para garantir a qualificação para o trabalho. Então, nós temos aí os 3 escopos ou finalidades da educação, conforme preleciona o próprio ECA. E aí nós temos as garantias que o ECA traz como direitos fundamentais dessa criança e adolescente. Primeiro, igualdade de condições de acesso permanente na escola, sem qualquer tipo de separação, né? Direito de ser respeitado por seus educadores, professores, pedagogos, enfim. O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Ok, contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. É direito da criança, tá bom? Então, que mais? Direito à organização e participação de entidades estudantis, ó. Organização e participação em entidades estudantis também. Acesso à escola gratuita próximo à sua residência, garantindo vaga ao mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa do ciclo de ensino, educação básica e, claro, o direito dos pais responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de suas propostas educacionais, tá? Então, gabarito foi o quê? Opa, só fazer uma correção, ó, pessoal, fazer só uma correção na questão 8, não é o direito de participar de escolha de livro didático, tá? Ele pediu aqui, não foi aqui, não é não, ele pediu foi aqui, está correto. E, claro, vai ser a letra B, fazer só uma pequena correção aqui, ó. Agora sim, professor. Agora sim. Por quê? Porque não temos o direito de escolher onde deseja estudar. Não. Direito de participar da escolha didática também não, tá? O livro didático é um dever do Estado. Todo o material didático é um dever do Estado, mas não o direito de escolha. Agora, claro, o direito sim, letra B de bola é o gabarito, de contestar critérios avaliativos. Professor, os critérios avaliativos podem ser contestados pelo educando? Podem, inclusive podendo recorrer a instâncias escolares superiores, tá? E se você pega aqui nos direitos básicos, claro, existem outros direitos, tá? Se você pega aqui os direitos básicos relativos à educação de criança e adolescente, nós não temos a escolha de livros, né? A igualdade de condições permanentes na escola, direito de ser respeitado pelos educadores, de contestar os critérios avaliativos, como a questão trouxe para a gente, organizações, entidades estudantis, como agremiações, né? O direito de escola pública gratuito próximo à sua residência, beleza? E nós não temos a figura lá, né, conforme nós vimos. Então, correção feita, vamos à questão de número 9. O artigo 8 da Lei 8069 de 90 faz referência aos direitos das gestantes e parturientes. Também isso costuma cair bastante. Pessoal, mas acho que meio que nada a ver com... Mas está no ECA, meus amigos. Tudo que está no ECA, dentro daquilo que está no edital, pode ser que venha na sua prova. E o artigo 8 está lá. Então, quando a gente fala de direitos de parturientes e gestantes, também a gente precisa lembrar
dessas regrinhas aqui. Ele vai trazer aqui os gabaritos, né? Vai solicitar aqui o gabarito. Ele está pedindo o quê? A correta. Então, vamos embora. Em caso de gravidez ou parto, a gestante parturiente tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, trabalho de parto e do pós-parto imediato. Olha aí o detalhe que a questão traz para a gente, ó. Pessoal, veja comigo. A gestante parturiente tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período de pré-natal. Olha o que foi que a questão falou para a gente, ó. Durante o período do pré-natal, trabalho de parto, pós-parto imediato. E volta na questão lá. Pré-natal, trabalho de parto e pós-parto imediato. Ó, tá bom? É direito da gestante parturiente ter direito a esse um acompanhante. Ok? Então, bora ver, né, os demais. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação, estabelecendo a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos como método prioritário de atendimento. Pessoal, o método prioritário de atendimento não é cesariano. Deixa eu mostrar para vocês o que o ECA diz para a gente. Ó. O parágrafo 8º do artigo 8º do ECA diz que a regra vai ser o parto natural e cuidadoso. A cesariana, bem como outras intervenções, se for necessário, é uma segunda opção. Então, aqui, ó, a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural. Tá bom? Muito cuidado com isso. Estabelecendo essa aplicação de cesariana e outras intervenções por motivos médicos. Então, o médico só vai fazer a cesariana ou outras intervenções se houver uma necessidade. Então, questão também que fica errado. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção para vocês, ó. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou abandonar as consultas pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Como assim? Muitas vezes, ali no âmbito de uma unidade básica de saúde, numa atenção primária, nós temos a figura da gestante, que não se apresenta para fazer o pré-natal. Tá? Nesse caso, o Estado, o poder público, ele vai o quê? Vai fazer uma busca ativa. Geralmente quem faz isso são os agentes comunitários de saúde, tá bom? Ou então, depois que ela teve o filho no pós-parto, situação de puerpério, situação em que nós temos a perturbação pós-parto, né? Também vai ter essa busca ativa. Então, também importante 9. E o 7, parágrafo 7, a gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança, ou seja, fazer ali a parte educativa. Agora volta na questão comigo aqui, ó. A questãozinha, opa, cadê? Pronto, a questãozinha está aqui, ó. A atenção primária da saúde fará a busca ativa da gestante que tem dificuldade com locomoção. Não, não é isso. Não é dificuldade com locomoção, é que simplesmente não estiver presente tanto no pré-natal como no pós-parto, né? Então, letra C também fica errada. A gestante deverá receber orientação de aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, bem como as formas de favorecer a criação dos vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral da criança. Beleza, né? Corretíssimo que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês tudo que a gente vai encontrar aqui no parágrafo 7º do artigo 8º, ok? Então tá aí, questãozinha resolvida. Cadê? Anota para mim. Aqui o gabarito letra D de dado. Por que que não é a letra... Cadê? Por que que não é a letra direito a acompanhamento saudável? Já vimos, né? Essa daqui a letra B está fora. Nós vimos que a regra vai ser a letra B está fora. A letra C também. Vamos à letra E. A gestante parturiente em situação de privação de liberdade, o que esteja sob custódia, poderá solicitar conversão da pena em regime aberto? Não, pessoal. A gestante que está, teve o filho, ela terá o direito de estar com os seus filhos mesmo para amamentar, né? Mesmo estando sofrendo ali uma pena privativa de liberdade. Aqui está errado. Não tem direito dessa conversão de pena não, tá? Não tem direito de conversão de pena não. Então, é errado também isso aqui. Beleza? Em caso de gravidez ou risco de parto, nós vimos que a letra A também está errada. Vou mostrar para vocês, ó. Olha o detalhe, ó.
a questão relacionada aqui a... Cadê? Pronto, está aqui. A questão do acompanhamento. Ó. Em caso de gravidez ou risco ou parto de risco. Não é no caso de gravidez ou parto de risco. Vê comigo aqui. A gestante e a parturiente, porque o direito é dela, do acompanhante, tá? Então, esses pequenos detalhes aqui fazem toda a diferença na hora da prova. Deixa eu voltar aqui. Gabarito da nossa questão vai ser o quê? Letra D de dado. Muito boa essa questão, né? 10, vamos lá, questão 10. Sobre os direitos da criança e adolescente garantidos por lei, que é um público atendido pelo agente comunitário de saúde, julga as alternativas de verdadeiro ou falso depois de assinar a sequência correta. Vamos lá. Primeira, criança e adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação dos direitos, a efetivação de políticas sociais públicas que permitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E aí, ele vai trazer para a gente o quê? Primeiro, corretíssimo, né? Toda criança tem o direito a essa proteção. Então, coloca aí, ó, certo. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e o planejamento reprodutivo, a gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério. O puerpério é aquela situação perturbadora que algumas mulheres têm depois do parto. Isso é natural, tá, pessoal? Pré-natal, perinatal, pós-natal. Então, tudo perfeito aqui. 3. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre de gestação, ao estabelecimento que será realizado o parto. Então, 3 meses antes do parto, ela já vai saber onde que vai acontecer o procedimento, também está correto. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária. Também está verdadeiro, tá? Então, aqui todas estão corretas. Anote para mim aí, o gabarito já vai ser aqui, letra E de estou preparado. Beleza? Bom, vamos lá. Questão fala assim, questão 11. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da produção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade ou dignidade. Beleza. Questão, fala, mas simplesmente pergunta. Quem é criança para o efeito do ECA? Ele diz assim, ó, pessoa até, aí ficou fácil, 12 anos, o que? Incompletos, letra A de aprovado. Próxima questão. O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Federal 8069, dispõe que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados. Pessoal, todas as vezes que nós tivermos essas situações, o conselho tutelar tem que ser notificado. Quais situações, professor? Situações de, seja ela suspeita ou confirmação de que, 1, castigo físico, né? 2, tratamento cruel. 3, tratamento degradante. Castigo físico, tratamento cruel, degradante, obrigatoriamente tem que ter a comunicação para o conselho tutelar. Letra A, centro de referência especializado, não. Letra A está fora. Conselho Municipal dos Direitos da Criança, não. Centro de Atenção Psicossocial, também não. Letra B, Conselho Tutelar, órgão administrativo, responsável pela aplicação das medidas protetivas, né? E um dos componentes do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, vítimas ou testemunhas de violência. Tá bom? Então, letra B de bola, Conselho Tutelar, órgão não jurisdicional, órgão cuja sua composição se dá por eleição, muito importante também a figura do conselho na produção dos direitos da criança e do adolescente. Então está aqui lá no 13, a suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante deve obrigatoriamente ser comunicado para quem? Para o conselho tutelar. Mais uma questão. O Estatuto da Criança e Adolescente assevera que é devido à família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos relativos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e a convivência familiar e comunitária,
Ação alternativa que indica corretamente a garantia da prioridade estabelecida no parágrafo único do referido artigo. Ó, ficou fácil. Questão da garantia, né? Manter os registros de atividades envolvidas, não tem isso. Agora a letra B, sim, né? Precedência de atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Nós temos isso, a figura lá no artigo 4, parágrafo único do artigo 4, né? Então, letra B de bola é o gabarito. Manter registro não tem isso, assegurar adolescente até 14 anos também não tem isso. Ter acesso ao ensino fundamental, oferta de ensino regular, não. Letra B de bola é o gabarito, conforme nós já estudamos isso. Olha como isso cai bastante, tá? 14. O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069, de 90, dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente, inclusive sendo tratado em capítulo específico Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai trazer para a gente algumas proposições e, ao final, nós vamos buscar aquela que está correta. A criança e adolescente assegurado o acesso à escola pública e gratuita. Acesso à escola pública e gratuita, perfeito. Próximo à sua residência? Sim, próximo à sua residência para facilitar o acesso à escola, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Perfeito. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente atendimento em creche e pré-escola de 0 a 5 anos de idade. Perfeito. Pessoal, muito importante com isso aqui, ó. Vem cá. Quando a gente fala de creche, são educandos de 0 a 3. A gente fala de pré-escola, a gente trata de crianças de 4 e 5 anos. Então, aqui nós temos o que chamamos de etapa da educação infantil e da educação básica. Então, creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5. Então, perfeito, tá? Correto. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteradas faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados recursos escolares ou ainda elevados níveis de repetência, bem como os maus tratos envolvendo alunos. Agora nós temos uma outra situação que é parecida com a primeira, tá? Essa outra, estamos falando em especial dos dirigentes dos estabelecimentos de escola, sobretudo no ensino fundamental. Devem comunicar ao Conselho Tutelar situações de reiteradas faltas justificadas, aquela criança está faltando bastante. A figura da evasão escolar, depois que a escola esgota todos os recursos que estão disponíveis, e também os elevados níveis de repetência, também está correto. Gabarito letra D de dado, 1, 2 e 3, corretíssimo, tá? 15. O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069, reveste-se como um importante diploma normativo de proteção integral à criança e adolescente. De acordo com o próprio Estatuto, a sua interpretação levar-se-ão em conta, exceto quando o aplicador da lei for interpretar as regras do Estatuto da Criança e Adolescente, o que tem que se levar em consideração? A exigência do bem comum, sim, mas não é só isso. Condição peculiar da criança e adolescente com pessoa em desenvolvimento? Sim. Aliás, ele está pedindo exceto, né, pessoal? Então, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Ele pede o exceto, então a primeira, ok, a exigência do bem comum. Considerar a criança ou adolescente como pessoa em desenvolvimento? Também. As condições econômicas e a projeção social dos pais. Projeção social dos pais, isso não tem, tá, pessoal? E é o gabarito. Os direitos, os deveres e direitos coletivos, aos fins sociais que exige a própria lei, como o ECA, sim. Então, letra C, o gabarito. São os 3 parâmetros que devem ser observados, previstos lá no artigo 6, todas as vezes que formos estar interpretando o Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá, confira comigo os fins sociais a que se busca a lei, a exigência do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição de criança, né, como pessoa em desenvolvimento. Na verdade, são 4 parâmetros que devem ser observados no ato de interpretar o ECA. Essa daqui ficou fácil, né, pessoal? Ele fala sobre destinatários. Gabarito vai ser o quê? Vai ser, claro, letra D de dado. Considera-se criança, pessoa de 12 até incompleto, e adolescente, aquele com idade entre 12 e 18, tá? Ok? Então, mais uma vez. E, claro, aplicação excepcional da lei entre pessoas de 18 e 21. É possível. Mais uma questão aqui na tela, ó. O artigo 56 da Lei 8069 descreve que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar determinados casos. E aí, pessoal, o que precisa ser comunicado?
Maus tratos envolvendo os alunos? Maus tratos? Sim. Reiteração de fatos justificados? Evasão escolar? Também, né? Elevados níveis de repetência? Pronto, já encontrei aqui letra A. Então, todo e qualquer tipo de ocorrência nesse sentido, maus tratos, né? Reiterada falta injustificada, evasão escolar ou elevados níveis de repetência, o diretor do estabelecimento precisa comunicar para o conselho tutelar. Ok? Vamos lá, mais uma questão, ó. O Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 19, parágrafo 2º, determina que a permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará. Qualquer tipo de inserção de criança e adolescente em instituição de acolhimento institucional não pode ser superior a 18 meses, tá, pessoal? Não pode ser superior a 18 meses. Nós vamos encontrar isso lá no 19. Qualquer tipo de programa de acolhimento de criança e adolescente, em que ela vai ficar permanentemente lá, não pode ser superior, tá, a 18 meses. Mais uma questão, ó. Segundo a Lei 8069, que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente, a família natural é a comunidade formada pelos pais de qualquer um deles e seus descendentes. Beleza. Família natural, né? Perfeitamente correto. Entende-se por família extensa ou ampliada aquele que se estende além da unidade de pais e filhos ou unidade casal, formado por parentes próximos, nos quais a criança e adolescente convivem, mantém aqui, andou errado, né? Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais. Não, está correta a primeira, está correta a segunda. Está corretinho aqui. Aqui nós temos a figura de família extensa ou família ampliada. Ok. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, em termo próprio, de nascimento por testamento. Pessoal, mais uma vez, filhos havidos fora do casamento são filhos da mesma forma, não pode ter nenhuma distinção. Então, errado aqui é 3. Então, 1 e 2 estão corretos, apenas 2 estão corretas, letra D de dado. Tá bom? Beleza? Maravilha, a gente encerra mais um evento bem bacana aqui no Estou Preparado. Professor Luciano junto com você, eu quero você gabaritando geral o Estatuto da Criança e Adolescente. Até mais, pessoal!